Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti, seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. A taxa básica de juros foi mantida em 6,5%. A decisão foi anunciada agora há pouco, a reunião do Comitê de Política Monetária começou ontem, o anúncio foi feito agora há pouco. Essa taxa básica já era esperada, aliás, se espera que ela seja mantida durante todo esse ano, pelo menos é a aposta de boa parte do mercado financeiro. A Fitch mantém, a agência de risco, a Fitch manteve o grau do Brasil sem investimento, ou seja, grau, na verdade, de país sem condição de receber investimento. Isso aumenta o custo de toda vez que o Brasil emite algum título de dívida. O investidor quer uma taxa de juros maior para comprar um título que ele imagina com risco maior para receber. É exatamente isso que significa essa manutenção de 100 graus de investimento. O varejo está otimista agora para o segundo semestre. Nós tivemos um primeiro semestre com greve dos caminhoneiros. O primeiro semestre sempre é um pouco mais frio para o varejo, porque o segundo semestre tem datas importantes, sobretudo o Natal. Natal e também a Black Friday agora, nesse momento, e o varejo está apostando numa melhor agora, mas sem fazer grandes investimentos, ou seja, é uma aposta de desovar estoques, de vender um pouco mais, mas dentro dessa realidade brasileira. Na nova carteira do Ibovespa entrou o Carrefour, que teve alta durante o dia, terminou parece que agora na baixa, a gente vai verificar isso aí, mas enfim, o Carrefour faz parte agora do índice Ibovespa, que tem agora também um novo peso das ações. Eu sempre falo aqui que algumas ações, quando caem, 2 ou 3 ações se caírem muito, elas puxam o Ibovespa para baixo, porque elas têm um peso maior dentro da composição do índice. Eu vou explicar isso um pouquinho hoje, porque saiu a primeira prévia agora dessa nova carteira. E no estúdio, Ana Fontes, para falar sobre empreendedorismo aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. O Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros em 6,5% ao ano. A manutenção dos juros deve prosseguir até o final do ano. É uma aposta que se faz dada a condição econômica atual. A reunião do Copom começou ontem e hoje terminou justamente com a decisão anunciada dos 6,5%. Vamos lá, 6,5% ao ano é a terceira reunião consecutiva em que se mantém esses juros de 6,5%. Você se lembra que desde o final de 2016, outubro de 2016, quando a taxa básica começou a cair, caiu durante 2017, aliás, com quedas de 1 ponto percentual, que a gente viu exatamente durante o ano passado. Nesse começo de ano também teve alguma redução, mas depois nós tivemos essa manutenção de 6,5%. Até se imaginava que poderia cair a 6,25%. O Banco Central foi mais cauteloso naquele momento e diz que, apesar da pressão inflacionária que veio com a greve dos caminhoneiros, o Banco Central voltou a dizer nessa decisão o seguinte: a pressão inflacionária era passageira, a gente viu já nos índices todos de inflação que divulgamos recentemente, a inflação já começou a cair, ou seja, já começou a ceder, sobretudo na questão dos alimentos, que tiveram um problema enorme, dado o problema de distribuição que foi causado pela greve dos caminhoneiros, mas a aposta do Banco Central agora é que a economia ainda precisa de estímulo, ou seja, uma taxa básica de juros pode favorecer isso, porque nós temos uma atividade econômica ainda ruim. Aliás, a gente tem outras notícias hoje no programa que falam exatamente sobre isso, ou seja, há ainda uma série de cautelas dos empresários para fazer grandes investimentos, e sem grandes investimentos você não tem pressões inflacionárias duradouras, ou seja, de longo prazo, que justificaria um aumento da taxa básica de juros. Agora, é sempre bom mencionar, essa é a taxa referencial, é a taxa Selic, 6,5% ao ano. Boa parte dos títulos do governo advém dessa taxa. Você usa essa taxa para fazer remuneração para os títulos. Agora, tem um detalhe. O consumidor paga muito mais caro que isso. A taxa média hoje que o consumidor paga quando vai buscar dinheiro no banco é acima de 60%. Aliás, é 67%, como nós divulgamos recentemente aqui. Mas também depende de qual a modalidade de crédito que você usa. E a modalidade de crédito mais utilizada pelo consumidor hoje, 70% dos inadimplentes, por exemplo, tem cartão de crédito, tem problema no cartão de crédito. A taxa do cartão de crédito, quando a pessoa deixa de pagar completamente ali as parcelas, vai a quase 300% ao ano. Houve uma pequena redução recentemente, mas nós estamos falando de 300% ao ano. Ou seja, essa taxa é a taxa referencial, a taxa média acima de 67% de juros, quando você vai tomar o empréstimo,
E, obviamente, quando você pega, por exemplo, dinheiro no cartão de crédito, que não é a melhor alternativa nunca, embora se compreenda que é um crédito fácil, as pessoas já têm um limite ali, mas aquela taxa, se você deixar de pagar, é de 300%. Ou seja, o consumidor tem um custo muito caro ainda do dinheiro. O dinheiro custa caro no Brasil, é uma expressão que se usa na economia, porque o dinheiro, o que você paga para poder ter um investimento é muito caro ainda. Você tem um recurso, você paga uma taxa de juros muito alta. E aí a gente volta àquela questão do spread bancário. O spread bancário brasileiro é muito alto. O spread é exatamente a diferença entre o dinheiro que você põe no banco e é remunerado, a taxa que você é remunerado, e quando você empresta dinheiro no banco e quanto você paga de juros. Se eu pegar, por exemplo, só as duas modalidades mais utilizadas, mais conservadoras, a poupança, que paga, por exemplo, 6% ao ano, um pouco mais de 6% ao ano, um pouco mais de 0,5% ao ano, depende ali da situação. E se eu olhar, por exemplo, para a situação do quê? Do cartão de crédito a 300% ao ano, esse é o tamanho do spread para boa parte das pessoas. Bom, e a agência de classificação de risco Fitch, uma das três mais importantes, decidiu manter a nota do Brasil. A nota está no que se chama de BB-, o que significa que o país está bem abaixo do grau de investimento, o que tem poder de atrair investidores, ou seja, o país tem que pagar uma taxa de juros menor, porque se ele tem uma condição de risco menor, ele não precisa pagar uma taxa de risco maior. É a história do prêmio do seguro. Se você tem um risco maior, obviamente que você tem que pagar uma taxa de juros maior para o seu investidor. A agência Standard & Poor's, que também mantém a nota do Brasil, é uma nota equivalente, a única que destoa ali é a Moody's, que tem uma nota um pouquinho melhor. O Brasil saiu da condição de negativo para estável, mas evidentemente tem um longo caminho para percorrer para saber qual é a situação. A agência Moody's fez o seguinte comentário hoje, disse que a situação, perdão, a Moody's não, a Fitch fez o seguinte comentário hoje, dizendo que o cenário eleitoral brasileiro ainda tem uma certa imprevisibilidade e nós temos ainda problemas com as contas públicas, isso porque nós temos uma reforma da Previdência que não foi feita e no longo prazo o Brasil tem uma lógica de insolvência financeira que justamente preocupa a questão das contas públicas e diminui a possibilidade do país recuperar o grau de investimento. A indústria recuperou as perdas devido à greve dos caminhoneiros, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria. Mas a Confederação fez um alerta. Eu fiz menção no começo do programa hoje que alguns dados, mesmo de recuperação da economia, ainda revelam uma certa cautela, porque a CNI acredita que a recuperação que houve recentemente de 26,4% da atividade industrial que cresceu no mês de junho, tem muito do fim do represamento por causa da greve de maio, mas não necessariamente uma recuperação, um avanço da atividade industrial. O Marcelo Castilho está conosco no Rio de Janeiro e tem mais informações. Marcelo, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. É exatamente isso. O faturamento da indústria cresceu 26,4% no mês de junho, ante maio. Resultado dessa recomposição das perdas geradas pela greve dos caminhoneiros, de acordo com a pesquisa Indicadores Industriais, divulgada hoje pela CNI. Em maio, com a paralisação do transporte de cargas, o faturamento da indústria havia caído 16,7%. Na comparação com junho do ano passado, a indústria faturou 10,2% a mais. E esse crescimento acumulado no primeiro semestre do ano é de 4,4%. Mas a Confederação Nacional da Indústria diz assim: esse forte crescimento do faturamento deve ser analisado com cautela. Isso porque esse resultado é explicado pelo fim do represamento dos embarques. E ao se comparar o faturamento acumulado no segundo trimestre com o do primeiro trimestre de 2018, o que se percebe é uma queda de 2,7%. Segundo a entidade, parte do faturamento maior em junho se deve a essas entregas que deveriam ter sido feitas no mês de maio. Já em junho, houve um aumento de 0,8 ponto percentual no nível de utilização da capacidade instalada, que havia caído 2,2 pontos em maio. O indicador alcançou 76,8%, mas em junho de 2017 estava em 77,2%. Outro indicativo, as horas trabalhadas na indústria subiram 1,3% em junho, diante de uma queda registrada no mês de maio de 1,7%. O crescimento foi de 0,9 ponto percentual no primeiro semestre e alta de 1% em relação a junho do ano passado. Mesmo com aumento no faturamento, o emprego industrial caiu 0,2% em junho ante maio, segundo mês consecutivo de queda. A massa salarial real também caiu 0,8% em junho na comparação com maio e 4,3% ante junho do ano passado. Piotr, é com você.
Muito obrigado, Marcelo. Quer ver um outro assunto que, de alguma forma, corrobora exatamente esse momento um pouco de cautela do setor industrial? Na análise da própria CNI, que nos trouxe aí o Marcelo Castilho no Rio, um pouco do efeito da greve dos caminhoneiros é que o preço dos produtos na fábrica, ou seja, na porta de fábrica, teve uma inflação agora no mês de junho. A alta maior foi justamente no que se chama de produtos de intermediários, ou seja, aqueles que as fábricas compram para produzir outros produtos, ou seja, está na cadeia de produção daquela empresa. A Vanessa Casalino tem detalhes sobre esse assunto. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. O índice de preços ao produtor do IBGE mede a variação dos produtos industrializados no momento em que eles saem das fábricas, como você disse, mede a variação de preços. E eles subiram 2,28% em junho, menos do que em maio. Nos 6 primeiros meses do ano, o IPP acumula alta de 8,62% e em 12 meses, 13,45%. 24 atividades industriais são pesquisadas e 19 tiveram alta de preços. Destaque para indústrias extrativas, produtos químicos e alimentos. 5 tiveram queda. Perfumaria e sabões e bebidas registraram as mais expressivas. Já quando se considera as categorias econômicas, a maior taxa de inflação ficou com os chamados bens intermediários, esses que você destacou, que são os insumos industrializados usados no setor produtivo, Piotr. Obrigado, Vanessa. Bom, por outro lado, os varejistas estão otimistas com o segundo semestre. Uma pesquisa do SPC Brasil, da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, mostra que justamente os empresários do varejo estão olhando agora para uma melhora da economia. Eu espero que o negócio melhore agora nesse segundo semestre. 44% apostam no segundo semestre melhor. 44% apostam numa melhora. Não estamos falando de estabilidade, não, melhora. E 55% acreditam na melhora a partir do negócio próprio, ou seja, aqui uma visão geral do negócio, uma visão geral do setor, melhor dizendo, e 55%, ou seja, mais da metade, tem fé ali no negócio dele e acha que ele vai conseguir vender mais. Obviamente que a gente tem que levar uma questão que é muito sazonal. O primeiro semestre do ano sempre é mais frio para a economia, o segundo semestre nós temos mais datas de compras festivas importantes para o comércio. E 48% reprovam o primeiro semestre, ou seja, disseram que o primeiro semestre foi bastante ruim. Além do que as pessoas também normalmente têm mais recursos no segundo semestre. A se ver, por exemplo, as contas que você paga no primeiro semestre, sobretudo no começo do ano, que tiram o seu recurso para poder fazer compras ali no varejo, porque você tem que pagar alguns impostos, essa série de pagamentos que se tem no começo do ano, escola, rematrícula, essas coisas todas. E também no segundo semestre você tem, por exemplo, o 13º salário, que incrementa em boa parte o rendimento, além do que a economia tende normalmente a crescer um pouco mais e as pessoas têm renda melhor. Vamos lá, para a gente olhar para uma outra situação. O emprego, e quando a gente fala aqui que há uma possibilidade de melhora, mas também tem cautela aqui nessa análise do varejista que espera um segundo semestre melhor, é que não tem grande previsão de investimento nem de contratação. 72% deve manter o quadro atual de funcionários. É um lado bom porque nós estamos falando que não vai ter demissões tão grandes, porque somente 6% disseram que pretendem reduzir. 17% devem contratar mais gente, ou seja, aqui eu tenho uma possibilidade de contratação. Obviamente que a gente está falando agora do segundo semestre como um todo. Se a economia reaquece bem, nós temos aquela série de trabalhos temporários que isso chama muita atenção, que acontece sempre, por exemplo, em outubro, quando você já tem ali Black Friday e Natal logo à vista ali. Ou seja, mas eu tenho uma possibilidade muito boa aqui de melhora no segundo semestre, segundo essa pesquisa do SPC. Bom, por outro lado, deixa-me ver aqui, a Bolsa de Valores, a B3 divulgou hoje a nova composição do Ibovespa. Eu sempre faço menção aqui que o Ibovespa, dependendo da empresa, tem um peso maior. Então, às vezes, 2 ou 3 empresas sobem muito ou caem muito, independentemente das outras ações, e o Ibovespa acompanha aquilo. É justamente pelo peso que ela tem na composição do índice. São papéis muito negociados, são empresas muito grandes. Vamos lá. A nova composição não mudou a alteração, a ordem da que se tinha anteriormente, mas o que nós temos aqui, olha, a Vale continua com um pouco mais de 12%, Itaú um pouco mais de 10%, Bradesco quase 7,5%, Ambev, que superou a Petrobras tempos atrás, é a quarta colocada com 6,33%, e a Petrobras está logo na cola ali com 6,32%. O que altera isso aqui? Qualquer crescimento maior, se a Petrobras recuperar os preços que tinham das ações,
antes da greve dos caminhoneiros, supera, não sei se chega no Bradesco, mas supera, por exemplo, a Ambev. Isso tudo a gente tem exatamente nessa nova composição do Ibovespa. Até o final desse mês, essa é a primeira prévia, tem mais duas que fazem menção exatamente, fazem cálculos do que foi negociado no pregão daquele dia para ter essa nova composição do Ibovespa. Hoje o Ibovespa teve uma leve alta de 0,1% a 79.301 pontos. As ações do Carrefour, o Carrefour agora faz parte do Ibovespa. Uma coisa é você ter empresas com capital aberto negociadas na B3. A outra coisa é você fazer parte do índice Ibovespa, que é uma média das ações mais negociadas, importantes, levando-se em conta várias questões, como, por exemplo, o setor. O Carrefour não fazia parte do Ibovespa, entrou agora. Hoje teve alta durante o dia, mas fechou o pregão com uma queda de 0,10%. Vamos dar uma olhadinha, nós temos as ações da BRF também. Aqui teve uma negociação. Eu tenho o valor da negociação aqui, deixa-me ver, é 4,3 bilhões que foram negociados hoje. Deixa-me ver aqui. 4,3 bilhões. Foi uma negociação que a Brasil Foods fez com o Banco do Brasil, tinha dívida com vários bancos, renegociou essa dívida e aí teve uma alta de 0,13%. Hoje a ação está cotada a R$ 22,68. Por fim, o dólar a 3,75, uma leve alta de 0,11%. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre empreendedorismo de mulheres aqui no cenário econômico, a gente volta em instantes. Já de volta com o cenário econômico, vamos falar de empreendedorismo de mulheres. O Fórum Mulher Empreendedora acontece em setembro aqui na cidade de São Paulo. Já tem inclusive patrocinador. Aliás, um dos patrocinadores é o Google. Para falar sobre isso, a Ana Fontes, que é idealizadora desse fórum, está conosco. Ana, muito bom estar aqui. Obrigado pela gentileza de atender nosso convite. Eu já fiz menção ao Google, então já vou trazer para o nosso espectador a nossa conversa de há pouco aqui. Como é que o Google entra nisso? Porque o Google é uma empresa diferente. Se eu olhava para patrocinadores há 10 anos, o Google hoje é um patrocinador diferente, porque ele não só pode aportar dinheiro, como qualquer patrocinador, mas ele traz uma experiência de uso, de utilização, que pode ser caminho para você mostrar o seu negócio, não é? É essencial para o negócio. Uma empresa como o Google, que está buscando inovação, que é uma empresa essencialmente inovadora e que quer se aproximar dos pequenos empreendedores, porque são os pequenos empreendedores que estão desenvolvendo a economia, então é muito importante. Eles não só entram com recurso, como você falou, mas eles vão aportar conhecimento para as mulheres empreendedoras. Então, eles vão oferecer nos 2 dias de evento, curso, capacitação, como montar seu site, como desenvolver o seu negócio, como você aparece no Google, né? Porque se você não está no Google, você acaba quase que não existindo o seu negócio, né? Olha, toda vez que a gente fala sobre o empreendedorismo de mulheres ou dessa ou daquele outro grupo social, o bacana é que a gente começa a dar acesso. E para mim o grande drama do mundo hoje está em dar acesso a quem não teve, porque aí a discussão da igualdade vai para outro patamar. Exatamente. Porque normalmente a discussão de igualdade vai por alguns signos que não necessariamente revelam e resolvem os problemas. Perfeito. Quando eu dou acesso às pessoas, pronto, elas têm acesso ao mesmo tipo de informação, ao mesmo tipo de recurso, aí o talento de cada um. Sim, porque se você tem adiante, não é? Se você tem as mesmas oportunidades, se você parte das mesmas oportunidades, é o talento de cada um. Então é exatamente isso. Hoje no Brasil, metade dos pequenos negócios são liderados por mulheres. Quase 24 milhões de mulheres tocam pequenos negócios. Isso é um número absurdo, né? E é um número muito diferente do que a gente tinha 10 anos atrás. Qual o percentual de novo? Quase metade dos pequenos negócios no Brasil são liderados por mulheres. É um número absurdo. Pequenos negócios, a economia pródiga em dizer que movimentam a economia, geram emprego e renda. E renda, porque renda estável, por sinal. Sim, porque assim, se você olhar, nós fazemos pesquisa todo ano, 45% das mulheres empreendedoras usam o dinheiro do negócio para sustentar as famílias. Elas são líderes, né? São as responsáveis pelas finanças da casa. E isso é muito importante, geram emprego, né? Geram o bem-estar da família. A gente fala muito, costuma destacar bastante isso, porque uma mulher, quando ela tem renda do negócio dela, isso não é porque ela é melhor ou pior do que o homem, mas a renda do negócio, ela sempre olha para a família e pensa o que ela pode fazer para melhorar o bem-estar da família. E ela, num outro momento, ela olha sempre para a educação dos filhos. Melhorar a educação dos filhos. Por isso que todo mundo, quando olha para as mulheres, por isso que todas as empresas estão olhando para as mulheres, porque o impacto que ela gera na sociedade é maior do que os homens.
porque as mulheres têm um impacto, um olhar social maior. Ou seja, se eu tenho problemas sociais no país e se eu consigo fazer chegar renda naquela pessoa que individualmente, naquele canto dela, vai resolver problemas, óbvio, eu tenho uma transformação mais rápida. Muito mais rápida. Sem depender de grandes intervenções estatais, ou seja, públicas. Exato, exato. Porque as mulheres, elas movimentam, elas têm essa coisa de formar rede, de trabalhar em colaboração. Quando ela está indo bem, ela traz a outra mulher, ela olha para a comunidade e fala assim, eu estou fazendo pão, estou fazendo bolo, vem aqui, será que você não pode me ajudar? Ou quando ela está dando certo, ela acaba trazendo as pessoas à volta dela. Por isso que todos os estudos no mundo mostram que se você investir em mulher, você não está investindo em uma pessoa. Você está investindo nos filhos, você está investindo no vizinho, você está investindo na comunidade, você está investindo porque ela busca usar o dinheiro que ela ganha do negócio para ajudar as pessoas à volta dela. Olha, nos anos 90, eu era um jovem repórter e fui apresentado ao então governador Mário Covas, que o diretor de jornalismo meu, à época, na cidade americana, tinha sido amigo de juventude dele, e ele fez uma alteração na distribuição de casas da CDHU, porque eles registravam antes o nome do homem, o homem pegava, vendia a casa, largava a família, abandonava a família e sumia com dinheiro. Exatamente. Aí o que a CDHU percebeu? Falou, não, é o seguinte, o nome da casa agora sai no nome da mulher, porque a chance dela abandonar a família é infinitamente menor do que a do homem. Exato. Nas estatísticas que eles tinham, ou seja, eram provas reais, não era uma questão, eu acho que não acham nada, eles tinham uma condição real. Uma mulher ia lá um ano depois e falou assim, preciso de uma casa, mas você ganhou uma casa? Não, meu marido vendeu e foi embora. E foi embora, por isso que os programas sociais todos, eles colocam a mulher como sendo a líder do programa social. E isso se reflete na questão do empreendedorismo. Você está me trazendo uma lógica que eu me lembro que isso é dos anos 90. É a mesma lógica, porque essas mulheres, elas olham para a família, elas não olham para o bem-estar próprio. A gente foi criada para cuidar das outras pessoas. Não estou falando que isso é bom ou que é ruim, mas esse olhar que a gente tem... é um valor agregado. É um valor agregado. Eu chamaria isso de positivo. Sim, é super positivo. Alguém que se preocupa com outros no mundo que quer se dividir agora, quer se dividir no sentido de dividir o que tem, porque quer ser mais inclusivo, isso é um dado positivo. É um dado super positivo, porque a gente tem esse olhar mais humano das pessoas. As mulheres, até para contratar as pessoas, contratar os funcionários, elas têm essa visão mais humana. Ela olha o que está precisando, o que o funcionário quer, ela trata o funcionário de uma forma mais humana, porque é essa visão que ela tem de mundo, é uma visão mais humanizada, é uma visão de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade onde as pessoas não só trabalhem com competição, mas trabalhem para ajudar umas às outras. Infelizmente, a gente não tem essa representatividade maravilhosa que a gente tem no empreendedorismo, a gente não tem a mesma representatividade nem na política, porque as mulheres são só 10% dos cargos políticos, e nem nos cargos de grandes corporações. A gente é subrepresentada nesses dois ambientes. Então, o empreendedorismo virou um caminho muito interessante para essas mulheres, para a geração de renda e também para elas aumentarem o impacto que elas têm hoje na sociedade. Então, isso é um caminho absolutamente incrível. Você vê mulheres criando negócios, criando coisas para fazer mudança na realidade em volta de onde ela está. Ela mexe no redor. Mexe no redor. Quando você pergunta para um homem por que ele está abrindo um negócio, normalmente as primeiras razões estão relacionadas ao dinheiro. O que não estou falando que um é melhor ou pior. Quando você pergunta para a mulher, as 5 primeiras razões estão sempre relacionadas a melhorar a vida de uma outra pessoa, a fazer alguma coisa que vai ajudar o mundo, é sempre relacionada a ajudar o outro. Então, isso tem um papel importantíssimo. Eu estou sendo informado que nós temos o site Rede Mulher Empreendedora, isso está na tela, Renata, é isso? Temos, tá aí, Otália, Rede Mulher Empreendedora. .com.br. O evento em São Paulo vai acontecer em setembro. Pelo site as pessoas têm mais informações, é isso? Tem, elas podem acessar via Rede Mulher Empreendedora. O evento chama-se Fórum Empreendedoras. É um evento de 2 dias, dia 20 e 21 de setembro. Nós vamos levar 2.500 micro e pequenas empreendedoras de São Paulo e de outras regiões do Brasil para receber conteúdo. Vai ter feira de negócios, vai ter mentoria, vai ter capacitação do Google para ajudar essas mulheres a desenvolver. Para saber usar as ferramentas da internet a favor do negócio. Exatamente. Que alternativa que você tem hoje em dia? Na minha época eu falo assim, falar minha época parece coisa de gente mais velha. Não, é que a tecnologia é muito rápida.
Boa essa. Não, mas é um fato também, né? Isso é verdade, é verdade. Claro, antes era tudo no panfleto. Era tudo no No panfleto. jornalzinho de bairro, essas coisas todas. Hoje, se você não está, todo mundo busca, né? 90% das pessoas vão buscar alguma coisa para comprar, elas procuram primeiro no Google. Então, precisa saber estar lá. E a gente vai ajudar essas mulheres a se desenvolverem, a conseguir ter as empresas delas divulgadas. Ana, boa sorte no evento. Que delícia, muito obrigada, Dê viu? tudo certo. Bom, o site a gente é mulherempreendedora.com. Isso. redemulherempreendedora.com.br. redemulherempreendedora.com.br. Agora sim, só para repetir, está aí o site mais uma vez, então. Ana, obrigado mais uma vez. Obrigada, viu? Muito bom. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.